Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas e cumprimentar o nosso convidado da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, agradecendo desde já algumas das preocupações que aqui foram manifestadas e algumas sugestões que aqui foram referidas desde logo e avanço, que será um tema que gostaria também de abordar, que é relativamente ao livro verde que o Governo mandou elaborar e que nós conhecemos recentemente, sobre o futuro do trabalho. E eu começaria esta minha intervenção por um aspecto muito relevante que referiu relativamente à questão do teletrabalho. Nós sabemos que o teletrabalho era residual e que acabou por se massificar, não apenas na administração pública, mas também no setor privado, e foi de uma forma diferente daquela que está prevista na legislação, desde logo porque passou a ser obrigatório, foi uma medida de mitigação dos efeitos desta pandemia e, de certa forma, para proteger e evitar a transmissão do vírus, mas naturalmente, e como referiu, e bem, há problemas que se colocam designadamente ao nível da conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar e profissional. E eu gostaria de dizer o seguinte, relativamente a esta matéria, o Governo veio, como certamente sabem, veio prorrogar até ao final do ano o teletrabalho obrigatório, em determinadas circunstâncias, ou seja, em determinadas regiões. O que nós entendemos, e desde já dar a conhecer, que o PSD pediu uma apreciação parlamentar deste diploma, porque desde logo nós entendemos que quando há limitações dos direitos dos cidadãos, e aqui há, porque o teletrabalho é obrigatório nestas circunstâncias, e, portanto, nós entendemos que sem haver uma razão justificativa, sem haver na sua base, como tem ocorrido ao longo deste ano, um estado de emergência que justifique esta medida, nós entendemos que de facto não pode ser assim e pedimos a apreciação deste diploma no sentido de estabelecermos de facto critérios e razões que justifiquem o recurso a esta medida, sendo que nós não deixamos de pôr em causa alguns aspectos positivos e aí entro já na questão que referiu do livro verde. Gostaria de dizer, de facto, que relativamente ao livro verde é um estudo que o Governo encomendou no sentido de serem colhidos contributos e se perceber aquilo que era o sentimento relativamente às novas formas de trabalho, designadamente os nómadas digitais, como referiu, a questão da digitalização, a questão do teletrabalho. E dizer que este livro verde estabelece aspectos que devem merecer reflexão e nós vamos desde já dizer que a posição do PSD é que no seu todo este livro verde deve ser avaliado, deve ser refletido, deve ser ponderado e até concertado em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Porque também temos um aspecto que devemos dizer, o teletrabalho que nós estamos a viver e que temos vivido ao longo deste ano é um teletrabalho diferente, não só pelo caráter obrigatório, é diferente do que está no Código de Trabalho, não só pelo caráter obrigatório, mas também pelo facto de ser um trabalho que muitas vezes é mais um trabalhar em casa do que propriamente um teletrabalho, em que os pais se viram muitas vezes confrontados a tomar conta dos filhos, a acompanhar os filhos e em simultâneo a trabalhar. E, portanto, as circunstâncias de facto são diferentes e tudo isto merece reflexão. Gostaria de perguntar, porque o tempo está a terminar, deixar aqui duas questões. Uma, de certa forma, que se prende com esta visão do teletrabalho e qual é a posição que tem a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas relativamente a esta prorrogação do teletrabalho obrigatório até ao final do ano. Gostaria também de ouvir relativamente também a senhora deputada do PCP que perguntou e de facto é muito relevante perceber exatamente como é que vocês têm assistido ao plano de testagem e vacinação. Não, porque de facto nós sabemos muitas vezes que há critérios que não são uniformes, há critérios que não são entendíveis e é preciso, gostaríamos de ouvir a vossa posição e aquilo que deve efetivamente mudar para que haja uma uniformização de critérios. E por outro lado, e mesmo para terminar, não deixar de dizer que de facto nós concordamos que os trabalhadores da administração pública têm prestado um papel fundamental na ajuda numa fase tão difícil como estamos a viver e de facto também achamos que há muita deficiência relativamente ao setor público no que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência. Muito obrigada. Muito obrigado.